Agora, um ponto que eu quero agregar a esse vídeo, a essa apresentação pessoal impactante, é o storytelling. O que é o storytelling? A narrativa. É o poder de usar histórias, o poder de usar histórias na sua narrativa, no contexto da sua conversa, para criar conexão emocional, para chamar a atenção, para gravar na mente da pessoa aquilo que você está falando, o conteúdo que você trouxe para ser agregado. Storytelling é essa técnica de usar histórias, é essa técnica de criar através das histórias uma conexão emocional, uma fixação na mente da pessoa que nos escuta, todos esses pontos que dão para nós uma nova força de persuasão no nosso discurso, na nossa apresentação, no nosso pitch de elevador. Por quê? Porque ele evoca o sentido das pessoas. Ele toca lá. As pessoas conseguem sentir naquele momento, as pessoas conseguem viver naquele momento o conteúdo que você preparou por causa dessa história, que você aplica no contexto, na narrativa, no seu discurso, na sua conversa persuasiva, na sua apresentação, naquilo que você almeja conquistar. Veja que fantástico! E para a gente começar a ter esse elemento, essa arma de persuasão que é o storytelling, em primeiro lugar a gente deve fazer um brainstorm, buscar na nossa mente diversas histórias que têm potencial de ser contado nos nossos momentos de conversa, de discursos persuasivos. E a gente pode dar destaque para aquelas histórias que representam para nós dores. Não tenha medo, não tenha medo de dores, de fracasso, de reviravoltas. Olha, Ariano Suassuna nos ensinava assim, que tudo que é ruim de passar é bom de se contar, que tudo que é ruim de passar é bom de se contar. Então veja, essas histórias onde a gente sofreu, onde a gente aprendeu, onde a gente fracassou, muitas vezes elas têm um potencial gigantesco para agregar nas nossas conversas, discursos, persuasão, etc. Porque isso chama a atenção das pessoas e as pessoas conseguem viver conosco aquele momento em que nós passamos. Isso gera para nós muitas vezes respeito, isso gera empatia, isso gera compaixão. Não que a gente está mendigando compaixão, nada disso, mas porque a gente consegue envolver, porque a gente consegue chamar a atenção. Sim, as vitórias, os momentos, os marcos emocionais, aquilo que é engraçado que a gente passou, boas histórias também. A gente pode pontuar e fazer uma lista, fazer um grande estoque dessas histórias, voltando nelas, reavaliando. Por quê? A depender do contexto, a depender da abordagem que nós estamos vivenciando naquele momento, é onde nós vamos selecionar uma das histórias que contextualize, que se encaixe perfeitamente com aquilo que nós queremos colocar. Não adianta a gente contar histórias que não casem. Não adianta. Não adianta a gente querer trazer uma história aqui, eu querer vir aqui contar uma história que de repente um dia eu caí num cavalo só para te fazer rir e ela não tem nada a ver com o assunto, não agrega em nada. Não, isso aí é um ponto que não agrega em nada, que não representa nada. Agora, quando nós contamos essa história, a gente deve sempre se lembrar de buscar ali, a começar pelo brainstorm, ali, por fazer a seleção, a gente reviver aquela história, a gente anotar, a gente deve ter um cuidado para enfatizar elementos sensitivos. Aquilo que a gente pode falar, não, o cheiro, não, tinha um gosto. Aquilo que a gente pode falar, olha, era de tal cor, aquilo que é visual, a gente era assim, estava nesse jeito, a gente traz o visual, ou então fez esse barulho, fez um barulho assim, na hora eu escutei o barulho assim, o barulho era tal, eu já fiquei me preparando assim, ou então eu toquei, eu peguei, tinha tal sensação. Aquilo que a gente toca lá no sentido das pessoas, a gente traz algum elemento, alguma coisa que coloca ali para a pessoa que ela possa sentir aquele momento. Seja pelo cheiro, seja pelo gosto, pelo visual, pelo auditivo, seja por um sentimento que você sentiu ou a pessoa sentiu, o medo, a frustração, a dor. A gente traz alguma coisa que a pessoa possa sentir junto com a gente e coloca na história de maneira clara. Como que a gente constrói, então, uma história que a gente pode usar, por exemplo, no nosso pitch de elevador ou em qualquer outro discurso, em qualquer outro momento?
A gente primeiro identifica o propósito. Bem, aqui eu poderia contar uma história que imita tal situação. Aí a gente identifica essa história nesse momento e fala: nossa, aqui eu preciso de uma história que transmita tal situação. Eu preciso de uma história, por exemplo, que transmitisse como é importante contar história para as pessoas entenderem. Aí eu vou selecionar dentro daquele brainstorm lá a história que consiga fazer isso, que consiga passar aquela informação que eu quero passar para as pessoas. Aí eu vou criar uma estrutura clara, uma estrutura é, que não fuja daquilo que eu preciso, que ela comece de uma maneira a envolver as pessoas. Eu já posso trazer os elementos aqui sensitivos nesse começo. Posso adaptar ele ali nesse começo. Olha, certa vez eu estava lá deitado, comecei a sentir um cheirinho vindo da cozinha, escutei minha mãe batendo nas panelas e naquele momento eu já quis levantar. E aí a gente vai desenvolver um enredo e a gente deve ter cuidado que os elementos que a gente vai trazer para o enredo, a gente não precisa agregar muita coisa, troquei a roupa, vesti uma roupa vermelha, etc, etc, que não tenha nada a ver com a história. Não, a gente precisa trazer agora no desenvolvimento do enredo os elementos que são necessários. E minha mãe, quando eu cheguei na cozinha, minha mãe começou a me explicar uma determinada situação. Eu não estava conseguindo entender absolutamente nada do que ela falava e a gente começou a entrar em choque. E aí você vai desenvolvendo e aí no momento chave você vem e faz a conclusão, desfecho que marque. Naquele momento a minha mãe me contou uma história sobre aquela situação de como ela viveu aquele momento na vida dela, de como aquilo acarretou e aqui esses comos eu explico eles e aquilo naquele momento me marcou. E aqui eu conto uma história de como contar a história, que era o contexto que eu queria analisar. E mais ou menos assim a gente usa, a gente pratica, a gente coloca ali. Agora, o último ponto. Depois de você adaptar isso aí, você busca os elementos sensitivos, emocionais, que vão gerar na pessoa essa vivência. Ela vai viver esse momento com você. Lembre-se sempre, pratique e adapte essa história aos momentos, ao contexto que você vivencia a cada momento.